taxa que ela não era cobrada, mas ela passou a ser cobrada. Eu até coloquei a explicação aqui do lado. E aí as pessoas começaram a ficar, né, revoltadas, elas não estavam gostando dessa situação e queriam fazer, protestar e tudo mais. Aí aqui a gente tem essa figura que foi muito importante, que foi o Gutierrez de Pinheiros, que ele tinha muitos poderes nesse momento e ele foi meio que o motivo desse movimento ocorrer, porque ele estava tomando essas decisões que estava deixando a população irritada. Então aqui a gente vai para outra sala e eu vou falar sobre outra questão importante que teve nesse movimento, que foi o eu comum, que foi uma junta, né, que tinha algumas pessoas que estavam envolvidas nessa junta, que elas estavam com o objetivo de dirigir esse movimento, né? Esse movimento, por causa daqueles motivos que eu acabei de falar, ele foi cada vez ganhando mais força, né? E aí surgiu essa junta. E aqui, dentro dessas pessoas que estavam constituindo a junta, tinha o João Francisco de Barbeiro, o Salvador Plato e outras pessoas. Mas eu coloquei essas pessoas aqui que tiveram bastante importância. Aqui eu coloquei algumas imagens do movimento que estava correndo, né? E também a gente teve uma figura muito importante, que foi o Galã, que ele perseguiu o Gutierrez de Pinheiros, que eu falei no outro slide, né? Mas ele não teve sucesso. Ele não conseguiu achar ele e tudo mais. Aqui a gente vai falar mais sobre essa figura importante, que é o Galã. Ele foi muito importante porque ele queria que esse movimento desse certo. Ele estava chamando gente, foi aquela pessoa que estava toda hora animado, chamando pessoas para participar, juntando todo mundo, saindo nas ruas, protestando. Ele estava querendo que esse movimento desse certo. E nessa parte, né, que foi, eu coloquei aqui, escrito tudo bonitinho, teve essa figura chamada Salvador Plata, que eu falei que ele estava fazendo parte da junta, que chamava El Galão, que eu tinha falado no outro slide. Ele aprisionou o Galã. E isso aconteceu porque alguns crioulos, eles estavam meio que desistindo, vamos dizer, porque eles estavam com medo de perder os seus privilégios e tudo que eles tinham direito, né? Porque cada vez estava ganhando mais força esse movimento e eles não queriam perder esses privilégios. Então, o Salvador de Plata acabou aprisionando o Galã, que, como eu disse, foi uma figura bem importante. Aí, logo depois, no início de 1782, o Galã foi esquartejado. E aqui eu coloquei uma imagem, aqui, que daí cada um desses cada pessoa dessa aqui puxava para um lado e meio que cada parte do corpo do galã foi para um lado. E as partes do seu corpo foram colocadas nas ruas onde ele passou para mostrar, olha, gente, vocês seguiram esse cara, mas olha no que deu, olha o que aconteceu com ele. Foi mais ou menos, foi como se fosse um exemplo, né? Para mostrar o que aconteceu para as pessoas que estavam seguindo o galã nesse movimento. Outra. É o castigo lá. Sim. Aí, agora, eu vou falar sobre a questão dos indígenas, que também foi muito importante nesse movimento, porque, como eu disse no começo dessa apresentação, os indígenas eles estavam sendo submetidos a condições muito péssimas, penosas, e teve algumas reformas que aconteceu. Se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, borbônicas, mas enfim, em que os indígenas eles começaram a perder as suas terras, a perder o modo de vida, as suas culturas, e eles foram cada vez sem perdendo mais o que eles tinham, porque eles começaram a trabalhar para a coroa espanhola.
e eles não tinham outra opção, porque eles estavam sendo obrigados, né? Eles estavam sendo submetidos. Aqui outra questão que eu coloquei aqui foi que em 1781, um pouco mais um mês depois de ter iniciado esse movimento, eles queriam falar assim, ok, então vamos nos render. Porém, a gente quer os crioulos estavam exigindo alguns direitos, né? Eles falaram, ok, a gente pode se render, mas a gente está querendo exigir alguns direitos. Só que aí teve as cláusulas que estavam falando sobre isso, só que só que foi suspenso isso porque deu ambiguidade em questão às terras indígenas. Tinha uma cláusula que estava falando sobre os direitos das terras indígenas e isso ficou ambíguo, porque deu algumas pessoas. Tinha duas formas de interpretar aquilo, uma, vamos dizer, a favor e outra contra, então foi suspenso essa questão aí. O movimento, ele teve as pessoas que estavam lutando e querendo ter os seus direitos, eles não conseguiram obter sucesso. Porém, esse movimento foi muito importante porque ele conseguiu ter consequências no futuro que gerou mais e mais revoltas, que resultou na independência dessa área. E é isso, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse movimento, e espero que vocês tenham gostado, né? E vocês conseguiram ter entendido mais ou menos que esse movimento, o que ocorreu nesse movimento. Foi isso. Muito bem, Ana Carolina. Coisa espetacular, sensacional. Olha Eu só, falo o demais, né, objetivo do... Edmar? Como que eu faço para Não, de parar isso? jeito nenhum. Consigo. De compartilhar é o seguinte. Isso, Viu consegui. isso. É o seguinte, conseguiu. Seguinte, na primeira, um dos grandes objetivos que eu tenho como professor, nem como professor de história, mas como professor, é fazer com que meus alunos consigam desenvolver ideias, consigam apresentar suas ideias, consigam desenvolver pesquisa e por aí vai. Porque, inclusive, nesses tempos que nós vivemos hoje, né, tantas notícias falsas, se as pessoas souberem acessar a informação, pesquisar a informação, depurar a informação e comunicar a informação correta, esse é o grande objetivo que eu tenho na minha vida como professor. Ensinar as pessoas a serem inteligentes e desenvolverem um potencial máximo que elas puderem. E é isso, quando você, por exemplo, pega um tema que você nunca tinha ouvido falar antes, e aí você desenvolve e consegue falar sobre ele, perfeito, Ana, perfeito, maravilhoso, sensacional. Então você conseguiu entender como que a luta de um grupo colonizado acabou incidindo depois nos processos de independência. Porque aí o que você está me dizendo é o seguinte, que mesmo lutas que são derrotadas, elas ainda continuam, a chama daquela luta ali continua perseverando, e mais tarde ela vai dar algum fruto, né? Então isso que é o mais importante. Ó, muito bom, muito bom. Eu tenho algumas considerações a respeito do museu, vou mandar para vocês pela correção, devo mandar ao longo dessa semana, até no máximo semana que vem. E aí vocês dão uma corrigidinha, mas aqui, ó, Ana, espetacular, sensacional a apresentação, tá? Muito bem Obrigada. pesquisado, muito bem organizada a informação, e é isso. Valeu a pena, né? Toda aquela preocupação naquelas semanas todas, assim, eu sempre pedindo, Edmar, me ajuda aqui e tal. Foi muito bom. Nossa, a Excelente, gente enche muito parabéns. saco. Não, mas foi bom. É isso, tem que encher o saco mesmo, porque a gente tá aqui para isso. Tá bom, Valeu, Edmar, Ana. depois eu tenho que te mandar o PowerPoint? Manda, por favor. Manda também, por favor, porque eu preciso. Tá, Inclusive, lá no PowerPoint eu vou fazer alguns comentários lá para vocês tentarem melhorar algumas coisinhas lá. Mas isso absolutamente não altera a nota, né? A nota já está aqui na minha cabeça. tá bom. Então, Tá? quando eu acabar de fazer essas alterações, eu te mando, pode ser? Pode. Ok. Obrigada, Edmar. Então, tá. Por nada. Olha só.
Então, o movimento comuneiro já foi. A revolta de Filipe dos Santos. Nicole. Não tem mais escapatória, Nicole. Ó, entrou mais gente aqui agora. Tem sim. Acabou de ser. Falou que eles podem apresentar. Ah, muito bem, Nicole. Vamos lá, então? Quem vai apresentar? O Henrique Gondim falou que pode apresentar. O Henrique, então vamos no seu. O seu qual que é? E aí, Edmar, é a Conjuração Baiana. Ah, beleza, Henrique. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma cópia do documento. Conjuração Baiana. Que é João Vitor, Henrique, Pedro, João Pedro e Lucas. Calma aí, Edmar. Eu não sei como compartilhar a tela, mas... Espera aí, deixa eu só... Você tem uma setinha que tá para cima aí no meio da tela? Apareceu aí, Edmar? Espera aí, deixa eu ver se apareceu. Tá aparecendo. Daqui a pouco, em 3 segundos, vai aparecer. Isso, apareceu. Tá bom, Edmar. O nosso museu é mais simples e aqui o que mais importa é o conteúdo. Mas os participantes do grupo eu, né, Henrique, João Pedro Alves, João Vitor, Lucas de Castro e Pedro Leré. A gente pode começar falando da Conjuração Baiana, quando que ocorreu e os participantes. A Conjuração Baiana ocorreu no final do século XVIII, de 1798 até 1799, na então capitania da Bahia, na colônia brasileira. A Conjuração Baiana teve como principais líderes os alfaiates João de Deus e Faustino dos Santos, os soldados Luiz Gonzaga, das Virgens, e Lucas Dantas, que eram homens pobres, sem prestígio social, que estavam ligados ao movimento da maçonaria. Eu falei dos mais importantes, né, mas também participou também os homens brancos, mulatos, negros livres e escravos. O objetivo da Conjuração Baiana era a liberdade comercial com o exterior, defendendo a abertura de portos, também o fim do preconceito, redução de impostos, liberdade, igualdade entre as pessoas, a abolição da escravidão e o fim dos privilégios sociais, mas também acho que poderia acrescentar aqui que defendia também a ideia do iluminismo. E os fatos importantes seriam a revolta, que havia sido marcada, porém o ferreiro José da Veiga delatou o movimento ao governador, lhe contando o dia e a hora. Assim, o governo baiano organizou forças militares para acabar com a revolta antes mesmo de seu início, prendendo vários revoltosos. Exilaram outros e executaram os 4 líderes: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Eu acho que agora o João pode falar. Já que nem aconteceu de fato a conjuração, a coroa portuguesa saiu vitoriosa, já que ela conseguiu prender os líderes e puniu eles na forca por alta traição. Apesar de nem ter acontecido, a revolta tomou grandes proporções, mas ela não teve nenhuma consequência direta. Mas ela contribuiu para a aceleração do processo de independência.
E é isso? Aí eu acho que termina. Acabou. São 4 salinhas, né? Então, vocês mandaram para mim a apresentação? Henrique? Mandamos. Beleza, então. Aí, não, se eu vou eu estou fazendo a compilação dos documentos que vocês mandaram para mim, e aí qualquer coisa eu aviso também, tá? Ó, beleza, tranquilo, objetivo, rápido e rasteiro, direto ao assunto, sem muitas delongas, muito bem. Excelente, viu? Eu mando depois o feedback lá pelo Teams, lá na aba da tarefa. Tá bom. Muito bem, Obrigado, Henrique. Edmar. Por nada, Oi, obrigado a Edmar, eu vocês. só queria falar uma coisa. É Sim. que no roteiro, acho que a gente ia colocar muita coisa no roteiro e eu acho que ia ficar ruim, porque a ideia do museu é simplificar mais. Aí o museu pode ter até mais coisa que está no museu, no roteiro tem mais coisa que no museu, então, tá? Esse é o objetivo. É esse o objetivo. No roteiro tem que ter mais coisas do que no museu. O museu tem que ser. Não tem problema não. 4 salinhas tranquilos, sem problema nenhum. Ok, obrigado, Edmar. Por nada. Deixa eu ver aqui agora. Eu tenho que parar de fazer esse. Esse é muito chato. Agora eu preciso que a Revolta de Filipe dos Santos se apresente. Eu tenho a Revolta de Filipe dos Santos e a Rebelião de Tupac Amaru. Quem me chamou? Deixa eu ver se tem alguém se manifestando aqui pelo chat. Que já se manifestou. Ô, moçada, Tupac Amaru ou Revolta de Filipe dos Santos? Só tem essas 2 opções agora. A gente tem mais 20 minutos para apresentar esses 2 pontos. Quem se manifesta? A Fernanda, espetacular, sensacional. Então vamos lá, Fernanda. Você que vai apresentar? Edmar, sou eu. Então, pode, Eu vou você compartilhar a consegue. tela. Beleza. Tá. Então, a gente vai apresentar a revolta de Tupac Amaru. A revolta de Tupac Amaru ocorreu durante o século XVIII, em 1780, em Lima, no Peru. Os colonizadores espanhóis lutaram contra os índios, descendentes de incas, e os índios foram liderados por esse José Condorcanqui Nogueira, que é mais conhecido como Tupac Amaru II. Essa rebelião tinha muitos objetivos. Tinha o fim da escravidão e do extermínio indígena, a melhora de vida dos peruanos descendentes de incas, e o fim dessas revoltas por Borne, que foram tentativas dos espanhóis de retomar o controle das suas colônias. Os revoltados foram derrotados em 1781 por causa da traição de Francisco Santa Cruz, que ele informou o paradeiro dele, e aí eles acharam o Tupac Amaru e assassinaram ele. E uma curiosidade é que as ideias iluministas que inspiraram o Tupac Amaru a fazer a revolta foram apresentadas para ele na Universidade de São Marcos, lá em Lima. Então, no dia 5 de abril de 1781, teve a batalha final em Checacupe, onde milhares de indígenas foram massacrados. Aí o Tupac Amaru se tornou prisioneiro e ele, durante dias, foi torturado para revelar nomes de outros chefes rebeldes e ficou calado até o final. No ano de
ainda em 1781, Tupac Amaru foi condenado à morte. E aí, antes de ser morto, ele assistiu o assassinato da sua esposa, dos filhos e amigos. Então, mais um motivo de sofrimento. E ele, apesar de ter sido executado, um ano após a revolta, ele é lembrado até hoje como líder que deu início ao processo de independência do Peru e de grande parte da América. E é isso. Vocês estão me ouvindo? Oi, Edmar. Ô, Fernanda, desculpa, a minha conexão caiu aqui. Você Não tem estava... problema, não. Você quer que eu apresente de novo? Você apresentou tudo? Apresentei tudo, eu nem percebi que você saiu, que eu tava no PowerPoint. Oh, meu Deus do céu, deixa eu tentar. Eu estou no celular, deixa eu tentar ingressar aqui pelo computador que voltou aqui. Mas se quiser que eu fale de novo, não tem problema, não. Ô, Fernanda, então, se você puder, porque eu tava bem no inicinho quando você estava falando sobre o Tupac Amaru, que é o descendente dos Incas, bem no início mesmo. Tá, Eu acho então eu que vou o primeiro ou o compartilhar a segundo tela de slide novo. máximo. Tá, obrigado. Foi nesse slide aqui? Demora um pouquinho ainda para aparecer. Daqui a pouco aparece. Deixa eu ver. Não apareceu ainda não. Apareceu não, Fernanda. Não apareceu, não? O povo tá falando que apareceu. O povo tá falando que apareceu? O povo no meu grupo de história. Deixa eu ver, então, peraí. Aí a Carol falou que apareceu. A Carol falou que tá vendo. Deixa eu compartilhar de novo. Então é a minha conexão que tá ruim. Então, se o pessoal tá vendo, então... Pode falar, então, se tiver aparecendo o pessoal, não tem problema, não, para não ficar... Tá, Gabriel... então eu parei na parte que eu tava falando do que ela ocorreu no século XVIII, 1780, lá em Lima, no Peru. E os colonizadores espanhóis, eles lutaram contra os índios, descendentes de incas, liderados por esse José Gabriel Condorcanqui Nogueira, mais conhecido como Tupac Amaru II. Essa rebelião tinha muitos objetivos. Entre eles tinha o fim da escravidão e do extermínio indígena,
e a melhora de vida dos peruanos que eram descendentes de incas, já que eles eram muito... eles sofriam muito lá. Além disso, os revoltosos tinham como objetivo o fim das revoltas Bourbon, que era uma tentativa dos espanhóis de retomarem o controle sobre as suas colônias. Os revoltosos foram derrotados em 1781 por causa da traição de Francisco Santa Cruz, que informou seu paradeiro e causou o assassinato do Tupac Amaru. Uma curiosidade é que as ideias iluministas que inspiraram o Tupac Amaru para fazer essa revolta foram introduzidas para ele na Universidade de São Marcos, em Lima. Então, no dia 5 de abril de 1781, ocorreu a batalha final em Chaquepupe, onde milhares de indígenas foram massacrados. Então, Tupac Amaru se tornou prisioneiro e durante dias foi torturado para revelar nomes de outros chefes rebeldes, mas ele não revelou nenhum. Aí, em 17 de maio de 1781, ele foi condenado à morte e, antes de ser morto, ele assistiu ao assassinato da sua esposa, dos seus filhos e dos seus amigos. Então, ele sofreu mais por causa disso. E mesmo a revolta não ter sido vitoriosa, mesmo eles não tendo ganhado dos espanhóis, ele virou um símbolo de apoio aos descendentes de incas, e ele é lembrado até hoje porque contribuiu com a independência do Peru e do resto da América. E é isso. Muito bem, Fernanda. Fernanda, você está me ouvindo bem? Tô. Alguma coisa estava com a conexão aqui, eu não sei o que é, mas enfim, depois, no finalzinho que apareceu a tela direito. Não tem problema não. Vocês mandaram para minha apresentação? Eu mandei pro seu e-mail o PowerPoint. Tá. E o roteiro também? Não, o roteiro a gente não mandou ainda, mas a gente vai te mandar. É porque a gente precisa de terminar, botar umas coisas lá. Tá. É o seguinte, moçada, então, manda para mim, porque eu preciso fazer alguns comentários lá, tá? Beleza, muito bom, viu, Fernando? Desculpa por ter saído aí, foi por forças sem o meu domínio, mas enfim, foi ótimo, muito bem apresentado, você é muito bem articulada, compreendeu bem o movimento, e é isso, parabéns aí pelo trabalho. Agora não tem como esperar mais. Agora é a gente, Edmar. Isso. Vou compartilhar aqui. Olha, Edmar. Meu Deus, eu compartilhei. Lucas Cucati está sumido. Fala comigo. A Nicole também nem dá bola para mim nas aulas, nem fala assim, oi Edmar, tudo bem com você? É porque, Edmar, eu tenho vergonha de falar. Eu também tenho vergonha de falar. Ah, mas Edmar, você é professor, né? Aí é diferente isso. Tá. Olha só o museu deles. Tá bom, Edmar. A gente vai falar da Revolta Felipe dos Santos. E o nosso grupo é eu, o Pedro Oliveira, o Lucas Cucati, o Gabriel Uti e o Igor. Gente, podia ser, tá? A Revolta Felipe dos Santos aconteceu no ano de 1720, na região de Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro. Aqui tem uma imagem. E aqui eu acho que uma imagem que basicamente resume tudo, né? Bom, os grupos envolvidos dessa revolta foram os fazendeiros e os mineradores locais que estavam insatisfeitos com a cobrança de impostos por parte de Portugal. Isso atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana da Vila Rica. Aí esse aqui é o primeiro andar do museu.
E o segundo andar do museu tem os diferentes objetivos e seus resultados podem ser encontrados. Tá bom, agora é o Cássio que vai falar. Então, Não estou ouvindo. caiu, eu acho. Ô, Lucas, agora deixa eu ouvir. Quem está compartilhando é a Nicole? Isso, Edmar, sou eu. Vocês estão no modo da apresentação? Porque eu estou vendo só o mesmo slide, onde, quando. Quer dizer, pode ser um problema meu aqui. Já, Edmar. Então, minhas coisas aqui bugaram. Sem problema. Fica à vontade. Você só vê o mesmo slide, gente? Ó, a Carol também está falando que só está vendo o mesmo slide. Do onde e quando. Não é, Carol? Deixa eu ver falar. Ó, já tô no primeiro andar, já saiu? Já voltou de slide? Ou será que é a minha internet que tá ruim? O microfone está bem chiadinho. Está ouvindo alguns barulhos, mas pouca voz. O slide já mudou? Não, mudou para você, Carol? O meu também não mudou, não. Vou compartilhar tudo de novo, então. Está travado. Isso. O Gabriel falou que também não mudou, não. É grupo Mas eu acho que compartilhando de novo aí vai melhorar. Já compartilhei de novo, foi? Vai melhorar. Ué, agora clica no grupo de envolvidos, Nicole. Mudou? A Mel aqui, ó. Olha aqui a Mel. Tô. Estou conhecendo a Mel. Estamos conhecendo a Mel. Dá oi para eles, Melzinha. Oi, Nicole. Oi, minha amiga. A Mel fica aqui ouvindo as aulas de história. Né, Melzinha? O slide mudou? Ah, já mudou. Tá resultados, grupos envolvidos, onde quando. É bom. Tá bom. Engraçado que não apareceu a apresentação ainda. Então tá aparecendo uma tela aqui. Apareceu a apresentação aí para vocês, meninos? Aí apareceu ela compartilhando a tela. Apareceu. Agora apareceu. Então, pode falar, Edmar, já? Pode. Os diferentes objetivos foi o fim das casas de função, a diminuição de fiscalização metropolitana, o fim dos impostos, 20% do ouro traído para Portugal. Tá, agora é o fato mais importante, né? Isso. Então, o fato mais importante é que a revolta do Filipe Santos foi morto, quer dizer, o Filipe Santos foi morto. Ele e sua tropa demoliram a cidade de Função. A revolta durou quase um mês. E como em Minas Gerais produzia muito ouro no século XVIII, a coroa portuguesa aumentou muito a cobrança de impostos na região. Agora resultados.
Aí me travou, não passou ainda não. Como consequência, a coroa procurou limitar as vias de acesso às minas e o escoamento da produção, visando inibir o contrabando e a evasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo. Os revoltosos realizaram uma marcha até a sede do governo da Capitania de Mariana, e como o governador Conde de Assumar não tinha como barrar a força dos donos da mina, ele prometeu que as caixas de fundição não seriam eu tô travado demais. Tá muito travado. Já voltou. Ô, Lucas, onde você está? Oi? Você está aí na sua casa? Você está na sua casa? Tô no meu quarto. Eu tô achando que você está lá nos Alpes suíços. Está bem longe. Parece que você está em outra atmosfera. Agora tá bom? Melhorou? Melhorou. Ele prometeu que as caixas de fundição não seriam instaladas e que o comércio local seria livre de imposto. Os rebeldes voltaram então para a Vila Rica, de onde haviam saído. Aproveitando a trégua, o conde mandou prender os líderes do movimento, cujas casas foram incendiadas. Eles foram deportados para Lisboa, mas Filipe dos Santos foi condenado e executado. Assim, essa revolta não conseguiu cumprir seus objetivos e foi facilmente sufocada pelo governo. E aí o Filipe dos Santos foi morto porque ele e sua tropa decorreram nas casas de fundição. Por seu caráter nacionalista contra a política metropolitana, muitos historiadores consideram este movimento como um embrião da Inconfidência Mineira. 1939. Muito bem, acabou? Do trabalho. Tá bom. Acabou, né? Então, olha só, depois eu vou fazer então alguns comentários, porque o nosso horário já estourou, infelizmente, e aí eu tenho que ir lá para o 8º B. Mas é isso, moçada. Então é o seguinte, Nicole já mandou para mim a apresentação? Já. Beleza. E o roteiro também? Roteiro também. Tá, então ótimo. Meninos, então tá bom, a gente se encontra quinta-feira, se vocês aparecerem lá na aula de plantão, e se não, na sexta-feira a gente se encontra. E eu vou chamar você, Nicole, para você abrir o microfone para falar oi comigo, tá bom? Não, mas não. Tá bom. Gente, então, ó, fiquem bem, fiquem saudáveis. Até sexta, então. Um abraço. Tchau. Valeu, Tchau, Edmar. Tchau, gente.